A questão das cirurgias espirituais representa um assunto importantíssimo que durante muito tempo, muitas décadas, esteve em voga na mídia, entre pessoas de renome, e muita discussão foi criada em torno desse tema. A título didático, vamos dividir, para melhor explanação, as cirurgias espirituais em cirurgias fluídicas, que são aquelas cirurgias espirituais invisíveis, e as cirurgias espirituais visíveis. Ambas são feitas, evidentemente, com o concurso da espiritualidade, porém apresentam-se de formas totalmente distintas. A primeira das cirurgias que exploraremos um pouco mais é aquela fluídica, feita absolutamente sem nenhum contato físico entre o médium e o paciente. O paciente deita-se. Muitas vezes esta cirurgia é feita à distância, em sua própria residência, através de um pequeno ritual, uma pequena preparação que o paciente se submete, abstendo-se de alguns alimentos pesados no dia, como carne, álcool, sexo, justamente para purificá-lo e facilitar o trabalho dos espíritos médicos que irão operar a cirurgia. A cirurgia normalmente fluídica é feita dessa maneira, seja no centro ou seja em casa. O paciente deita-se, coloca um pano branco por cima do corpo. Evidentemente, ele utiliza-se de roupas brancas também para facilitar a fluidificação. Deixa uma jarra d'água ou uma garrafa d'água de aproximadamente 1 litro, justamente para a água ser fluidificada. Faz uma oração, entra em concentração e absolutamente não se move. Durante aproximadamente uns 20 minutos, meia hora. Em seguida, retira aquele pano, toma da água fluidificada e durante a semana subsequente ele irá fazer uso daquela água fluidificada em doses pequenas. Todos os dias ou algumas vezes por dia, uma pequena dose daquela água fluidificada. Esse é basicamente um modelo da cirurgia espiritual fluídica, aquela feita de maneira invisível. No caso da cirurgia visível, é aquela que se tornou famosa pelas mãos de Zé Arigó, que recebia o espírito do Dr. Fritz, assim como outros médiuns também se utilizaram dessa prática. A questão interessante aí é que grandes estudos científicos foram feitos, naturalmente com resultados não conclusivos, pois eis que a ciência aí adentra num campo onde ela não tem domínio para prosseguir. Então ela percebe que as cirurgias, como as que o Zé Arigó realizava, incorporando ou sendo influenciado, melhor dizendo, pelo Dr. Fritz, eram cirurgias onde não se utilizava nenhum tipo de asepsia, nenhum tipo de limpeza, os materiais não eram limpos, simplesmente a cirurgia era feita sem anestesia, sem qualquer tipo de medicamento, não havia nenhum caso de infecção e muitos relatos de cura eram noticiados. E as pesquisas que foram feitas pela sociedade médica comprovaram esses resultados, mas não conseguiram comprovar a natureza do mecanismo, que é exatamente daquilo que vamos tratar de modo geral aqui. A doutrina espírita em si, é bom que se diga desde já, é um corpo codificado de ensinamentos, de orientação e de esclarecimento, que não visa converter ninguém à adoção da doutrina espírita. Visa apenas esclarecer sobre determinados pontos que suscitam muitas dúvidas sobre destino, sobre as ocorrências em nossa vida, sobre os sofrimentos, sobre intuições, sonhos,
premonições, visões, uma série de acontecimentos que amarguram o indivíduo e que muita tranquilidade lhe dariam se ele pudesse conhecê-los melhor. Então a doutrina espírita visa, mais do que nada, um esclarecimento, uma consolação, um bálsamo para aqueles que desejam uma tranquilidade e uma segurança para trilhar o seu caminho. O que não significa de modo algum que os não espíritas sejam condenados ou estejam errados. O importante é a prática do bem. Isto é o principal, é a conduta. A conduta do ser humano é o principal, e não a adoção da doutrina espírita ou não. Não é a doutrina espírita carente de proselitismo, não necessita ela de adeptos, não necessita. Nós é que necessitamos de orientação em alguns aspectos da vida que temos dúvidas e que muito nos angustiam. Retornando ao tema, as cirurgias fluídicas, tanto as fluídicas quanto as cirurgias espirituais visíveis, elas apresentam um componente particular que é comum a ambas. A cirurgia é basicamente feita pelo plano espiritual. O médium, tanto aquele que está fisicamente cortando o paciente, como o médium que está próximo, dando passes no momento de cirurgia fluídica, invisível, eles são meros meios. O principal componente é a espiritualidade. Daí o nome correto de se dizer cirurgia espiritual. No caso da cirurgia fluídica, é fundamental que se tenha em mente que a cirurgia é feita não no corpo, e sim no perispírito. A questão do perispírito, tantas vezes já debatida, com livros excepcionais de grande volume, explicando detalhadamente as propriedades do perispírito, já foi muito debatida essa temática. Sendo que, basicamente, o que nos importa saber é que o perispírito é o organismo plástico, naturalmente semimaterial, invisível à nossa tecnologia e aos nossos olhos, mas que por sua semimaterialidade permite o contato entre o espírito, que é imaterial, totalmente etéreo, e o corpo, que é material. Essa possibilidade de atuar no corpo é permitida pelo perispírito. No perispírito não está a memória está no espírito, mas o perispírito é o registro físico. É como se fosse, metaforicamente, a roupa, onde tudo fica gravado, as sujeiras, as chuvas e etc. O perispírito é aquele organismo sutil, plástico, que registra tudo, todas as atitudes, os pensamentos, os sentimentos. Ele é, como chamado por Hernani Guimarães Andrade, o MOB, modelo organizador biológico. As doenças primeiro manifestam-se no perispírito, porque o perispírito é o suporte e o corpo é onde ela se concretiza, a doença. Então a cirurgia espiritual, ela retira a causa de toda doença e de toda degeneração que está sempre no espírito. O espírito, ele é o modelador, o perispírito, perdão, dizendo, é o modelador. A cirurgia espiritual, portanto, ela é feita no perispírito. É no perispírito que os médicos espirituais realizam o reparo necessário e subtraem a causa das doenças que se manifestam no corpo. No momento em que eles fazem essa cirurgia no perispírito, fluidificam a água magneticamente da mesma natureza filosófica da homeopatia, da qual falei em vídeo anterior, cuja energia que fica impregnada na água é de sutileza energética tamanha que a ciência não detecta, mas ela atua em nível perispiritual. Tanto o perispiritual é invisível, quanto a água fluidificada que carrega uma energia compatível ao perispírito é invisível também. Por isso, a ciência não detecta nem a existência do perispírito e nem a existência do fluido magnético contido na água magnetizada. Mas é dessa forma que é feito.
Então, aquela água magnetizada, fluidificada pelos espíritos para o caso em concreto, saturada com as substâncias espirituais adequadas ao caso em concreto, ela deve ser tomada pelo paciente durante a semana inteira. Quando há uma cirurgia espiritual, normalmente nas 3 semanas subsequentes, no mesmo dia, é o procedimento do Templo Espírita Tupiara. Nas 3 semanas seguintes é feito um curativo, que eles chamam, que é justamente para impedir que regresse o estado do paciente aonde ele se encontrava anteriormente na doença. E a água fluidificada é justamente para manter aquela cura, manter aquele estado regenerado do perispírito, aquele estado corrigido durante esse mês inteiro, para que ele se perpetue após isso. A água fluidificada, então, ela é tomada em pequenas doses diariamente durante a semana e renovada na próxima cirurgia. Esse procedimento visa magneticamente deixar o paciente preparado para absorver a sua cura e manter a sua cura. Na questão da cirurgia visível, que é um procedimento inclusive não abordado pela doutrina espírita formalmente, em sua codificação, em seu material doutrinário, da Lavra de Francisco Cândido Xavier, Ivone do Amaral Pereira, Divaldo Franco, não é este tema formalmente abordado pela doutrina espírita. Porém, como a doutrina espírita é mais do que nada um campo filosófico amplo, além de uma matéria de grande envergadura religiosa, científica, moral, cristã, quando ela aborda esse aspecto científico e de análise, ela permite que nós façamos uma análise pela ótica da doutrina espírita. Na cirurgia, que é visível, é evidente que o médium, naquele momento, está influenciado pelo espírito. O médium possui, o fluido especial para que a energia do espírito consiga se materializar. Então, a anestesia é dada em patamar espiritual, pelas mãos do médium magnetizado pelo espírito. É como aquele médium que tem um fluido para materialização. Ele materializa um objeto e as pessoas veem. Esse fluido é uma característica que determinados médiuns trazem. Importante considerar: grau de mediunidade nada tem a ver com grau de evolução moral, nem com qualidade. Da mesma forma que uma pessoa com aptidão para a medicina não é superior ou inferior a uma pessoa com aptidão para as artes, ou para a arquitetura, ou para a engenharia, ou para a mecânica. Na verdade, são atividades diversas. Um não tem mais mérito que o outro. Tem mais mérito aquele que trabalha melhor, com mais amor. Então, a habilidade mediúnica do médium especial não tem a ver com sua natureza de qualidade, de ser mais caridoso, ou ser uma pessoa melhor, ou ser mais virtuosa. Nada tem a ver com esse aspecto. A questão da mediunidade se revela por uma habilidade mediúnica. Algumas pessoas têm a habilidade da premonição, sonham e veem coisas que se realizam. Não são melhores por causa disso. É uma habilidade mediúnica. É a habilidade do organismo. É o organismo que manifesta esse tipo de fluido especial para que o espírito possa ou fazer uma materialização, ou fazer uma psicografia, ou um receituário médico, ou psicofonia, como faço agora nesse momento. É uma questão do médium, organicamente falando, e não moral. É por isso que a mediunidade pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, infelizmente. E é por isso que em muitos lugares graça a incredulidade de algumas pessoas. Porque por haver um charlatão que durante algum tempo usou-se de uma mediunidade e depois teve a sua mediunidade suprimida pelo plano espiritual e começou a simular, isso gera incredulidade porque as pessoas não conhecem o mecanismo.
Os bons espíritos suprimem a habilidade fluídica mediúnica daqueles espíritos que a utilizam de maneira inadequada. Mas o fato de haver maus médicos ou maus médiums não nos autoriza a desacreditar da medicina e nem da mediunidade. É importante que tenhamos isso em mente. Então, o fluido daquele espírito, o fluido daquele médium, como o caso famoso de Zé Arigó, era um fluido capaz de materializar aquelas substâncias e que o espírito podia utilizar-se das substâncias saturando os instrumentos de fluidos curativos, tanto é que as cirurgias elas não sangravam, elas não ocasionavam dor, porque a anestesia vinha de origem espiritual. Ela era manifestada através dos fluidos do médium. O médium doava seus fluidos e da mesma forma que um passe pode ser feito, da mesma forma que o Cristo com um simples passe curava, evidentemente a superioridade dele não se compara a nenhum desses dos quais estamos falando. Mas o princípio filosófico do magnetismo, eis que o Cristo não era médium de ninguém. Ele não intermediava ninguém, somente Deus. Zé Arigó intermediava o espírito do Dr. Adolf Fritz, médico falecido na época da Primeira Guerra Mundial. Então, o dom espiritual, fluídico do médium permitia que o espírito utilizasse as suas energias, os seus materiais materializados nos instrumentos, em asepsia. Então a anestesia era anestesia espiritual, fluídica. As substâncias curadoras eram fluídicas. Tanto é que ninguém via nada. Era feita uma remoção de um tumor, era removido o tumor, retirado, e o paciente não sangrava, não tinha infecção, porque os medicamentos utilizados pela espiritualidade, eis que esses casos são raríssimos, existem, mas são raríssimos, os medicamentos utilizados pela espiritualidade, tanto o médico espiritual tinha conhecimento de toda essa ciência agudíssima e elevadíssima, desenvolvidíssima, que não é acessível a nós nesse estágio atual em que nos encontramos, senão que o médium tinha uma afinidade fluídica, espiritual, de tal forma com o espírito do médium, do médico, que a cirurgia era feita absolutamente sem nenhum resultado danoso. No caso das cirurgias invisíveis, o mecanismo não é o mesmo. Eis que naquele caso, a rigor, o médium não participa. O espírito diretamente encarregado, com a hora marcada, com o nome dele já especificado, ele realiza a cirurgia em nível perispiritual. Feita essa dissertação, de certo modo introdutória, a grande questão a ser abordada, que é o que todos questionam e é o que desperta a atenção de todos, é a questão da cura. Por que nem todos são curados? Isso é fato. De certo modo, se muitos são curados, tanto num tipo de cirurgia como no outro tipo que estamos abordando, é correto dizer-se de forma científica e justa que nem todos são curados. Aí resta uma análise fundamental a ser feita. Para nós que vemos habitualmente a nossa encarnação, estamos acostumados a vê-la desde o início, para nós o prisma é um. Se nós pudéssemos analisar várias encarnações nossas anteriores e pudéssemos compor uma visão de conjunto pela ótica espiritual, nós entenderíamos que muitas vezes o que nós tomamos como um mal, na verdade é um bem. Eu citaria um exemplo bastante simbólico para que todos possam compreender melhor. Imaginemos uma pessoa hipotética que use drogas,
A pessoa é viciada absurdamente, não consegue largar, já fez um tratamento sem êxito, os pais estão em desespero. Eis que a pessoa, um belo dia, atravessando a rua, é atropelada. E a pessoa fica num estado comprometido, não em coma, mas a pessoa fica num estado onde ela não tem movimentação, onde ela precisa de fisioterapia. Resumindo, ela fica 6 meses para recobrar todos os seus movimentos e o seu hábito natural de vida. Nesse momento, o uso da droga torna-se dificílimo, porque todos estão com ela ali olhando, ela não tem capacidade física de tomar discernimento e de mandar trazer uma droga, então ela fica refém da situação. Ao mesmo tempo, sem poder fazer nada, sem poder se movimentar, ter as suas atividades habituais, no começo entra em depressão, mas depois começa a refletir, começa a olhar para dentro de si mesma, começa a repensar sua vida, porque ela tem todo o tempo do mundo para fazer isso. No dia seguinte ela continuará naquela cama, no outro dia também. Então ela começa a repensar sua vida. Ela começa a refletir sobre as suas atitudes, sobre o que tem feito. E aos poucos a decisão, que antigamente era muito tênue, de abandonar a droga, começa a tomar vulto dentro de si. E ela percebe que aquilo é errado, que a família a ama, que a família está lá com ela, ajudando-a. E essa pessoa começa a se fortalecer. A família lhe dá força, lhe dá ânimo. A família sabe que ela usava drogas. E ela começa a sofrer um pouco da crise de abstinência, mas ela resiste porque o acidente é mais forte que a crise de abstinência. Então lá ela fica deitada. Resultado da história. No final dos 6 meses, ela levanta não só recuperada do acidente, como que também livre do vício da droga. Não só porque passou o tempo de abstinência, mas porque ela compreendeu, porque ela entendeu aquela realidade, percebeu a importância dos seus familiares, percebeu como a vida é importante e bela para ser vivida em sua plenitude e não com as limitações sociais, orgânicas, psíquicas e etc. que a droga ocasiona. Aí eu perguntaria, o acidente foi benéfico? Obviamente foi benéfico. Obviamente foi benéfico. Então, para aquele que analisa essa questão de cima, a decisão é uma só. O acidente deveria acontecer porque era para o bem do espírito. Então, aquilo que nós tomamos frequentemente como um mal, para nós é um bem. Porque a doença, muitas vezes, ela tem a função pedagógica de nos estimular a uma maior humildade, frear os nossos ritmos desenfreados, às vezes de agressividade, às vezes de estresse. Elas mandam que paremos e descansemos a mente para repensar a nossa vida. Ela nos evita de cometer erros que estamos cometendo. É o caso do falecimento do Zé Arigó. Uma vez, numa palestra, Divaldo Franco explicou que determinados médiuns de grande mérito começaram a utilizar-se mal da sua mediunidade, descambando para o sexo desenfreado, descambando para a mediunidade paga, que é realmente algo totalmente vedado pela doutrina espírita. Então, o desencarne prematuro, conforme o próprio Divaldo nos explicou, foi para que eles evitassem de carregar mais débitos. Já que fizeram tanto bem, não anulem fazendo mal. Começaram a fazer o mal, partam para o plano espiritual, pelo menos alguma coisa boa ficou, porque senão com essas atitudes vocês vão anular o bem que vocês fizeram. Então, aquilo que para nós é um mal, a doença que para nós nos desagrada, frequentemente tem uma função pedagógica que nós não enxergamos porque o sofrimento naquele momento nos desgosta. Mas muitas vezes olhamos situações passadas, de acidente, de doenças, etc., e percebemos que aquilo foi benéfico para nós.
Ainda mais com o conhecimento da doutrina espírita, que nos mostra que determinadas doenças nos evitam de cometer erros que já cometemos em encarnação passada, cujos erros temos em nós a tendência inata, a intuição inata de que aqueles erros nós poderíamos ter cometido. Cito o meu caso pessoal sempre para ilustrar de maneira clara essa questão. Até 20 e poucos anos eu era absoluto e completamente gago. O que acontece? Eu pedi isso em encarnação anterior para que eu, na imaturidade da juventude, não cometesse os erros que eu certamente cometi em encarnação anterior. Quais erros? Basta eu analisar as minhas inclinações más, os meus defeitos de caráter, para eu perceber o que eu provavelmente devo ter feito. Esta é a questão. Então, quando se fala em cirurgia fluídica, em cura, algumas pessoas não se curam porque a cura para elas, naquele momento, representaria uma situação cuja doença lhes é mais benéfica para o desenvolvimento espiritual. Quando se diz a famosa frase, tudo o que me acontece é para o meu bem, é correto. Mesmo aquilo que acontece de ruim é para o meu bem espiritual. O bem que a espiritualidade visa em nossa existência é o bem espiritual. Então aquilo que muitas vezes para nós é uma ruína, não é, é oportunidade de desenvolvimento da inteligência para sair daquela enrascada. Aquela doença que muitas vezes nos evita de fazer uma viagem, é que naquela viagem a espiritualidade tinha programado um acidente para que aquele desencarne daquelas pessoas se desse naquela ocasião e nós não tínhamos que estar lá. Então nós adoecemos e não conseguimos viajar. Todas essas questões que o vulgo considera inexplicáveis, fantasiosas, a doutrina espírita coloca no lugar raso e tranquilo, simples de ser compreendido, sem mística, sem fantasia, sem nada de impalpável. Então, em primeiro lugar, a cura, tanto na cirurgia fluídica como na cirurgia visível, a cura ela dependerá em primeiro lugar, do fato da cura ser melhor ou não do que a enfermidade para aquele paciente, para o desenvolvimento dele, espiritualmente falando. Em primeiro lugar ocorre isso. No entanto, isso se encaixa com outra razão, o merecimento. Merecimento significa que, muitas vezes, quando a doença ela vem como consequência de atos praticados, e para isso remeto ao meu vídeo onde eu falo das 5 razões do sofrimento humano. Quando sofremos uma enfermidade, nesse caso, a razão dela pode ser essa que acabei de explicar, que é no sentido de evitar que cometamos erros, de nos impulsionar ao desenvolvimento. Então, a doença, nesse caso, ela é benéfica, ela é necessária. Há situações, porém, em que a enfermidade ela é resultado de ações passadas, causa e efeito. É uma outra vertente. Nesse caso, cabe avaliar se a postura em nossa vida nos tornou merecedores, se com o bem que temos feito, com a postura que temos adotado em vida, se o nosso perispírito se limpou um pouco, se purificou um pouco para permitir que mereçamos esta cura. E esta cura não nos faça mal, não facilite a nossa inveja, ambição, egoísmo, luxúria, facilite a explosão dos nossos vícios. A questão do merecimento, nesse caso, é muito curiosa, porque merecer tem a ver com as experiências passadas. Fizemos muita coisa errada, cometemos erros, mas nesta encarnação podemos ter quitado um pouco desses débitos, tornando aquela enfermidade desnecessária. Mas por outro lado, muitas vezes nós voluntariamente, sem nenhuma razão, ocasionamos o mal para nós mesmos. Talvez esta fosse a 6ª razão do sofrimento do ser humano.
que eu provavelmente não incluí entre as 5, porque é uma razão diretamente ocasionada pela pessoa. Quando eu opto por mim mesmo de adquirir um mau hábito e me comprazo com aquele mau hábito, me acomodo, me agrado com aquele mau hábito, e aquele mau hábito me causa uma amigdalite, me causa um câncer, me causa algum tipo de enfermidade, de qualquer tipo, intestinal, gástrica, etc. Resolvi comer muito, tive uma indigestão. Eu provoquei o mal em mim, voluntariamente, com as minhas próprias mãos e com a minha própria decisão. Nesse caso, a natureza nos indica o erro que nós cometemos como consequência da causa incorreta. Um pouco de álcool faz bem à saúde. Muito álcool afeta o fígado e pode causar cirrose hepática ao longo de alguns anos de alcoolismo crônico. É a natureza que está nos dizendo que nós ultrapassamos o limite estabelecido por Deus através do nosso organismo. Então, aquele mal que nós causamos em nós mesmos, voluntariamente, que gera enfermidades, doenças, desconforto, males de toda espécie, muitas vezes não estão acompanhados com mau caráter. Muitas vezes somos boas pessoas, com boas atitudes, mas por uma deficiência de caráter provocamos esse mal em nós mesmos. Comemos coisas muito gordurosas e nosso colesterol aumenta muito e temos um entupimento de artéria. Mas somos boas pessoas. Então temos o merecimento. A enfermidade ela veio como causa, nesta vida, de um erro físico que nós estamos cometendo. Neste caso, a cirurgia espiritual ela é perfeita, porque ela nos livra de um mal que nós mesmos causamos, que não haveria causa anterior. Não haveria uma correspondência fluídica de outras vidas. Não haveria todo esse complexo de ensinamento. Haveria apenas algo que fizemos mês passado e que redundou no mal este mês. Voluntariamente fizemos. O que nada tem a ver com o nosso caráter. Muitas vezes temos tido boas atitudes, somos boas pessoas. Pode acontecer. Então, nesse caso, temos o pleno merecimento. E nós pedimos, rogamos a misericórdia de que nos seja retirada essa enfermidade que nós causamos por nós mesmos. Eis que não foi causada pelo mal ao semelhante, não é consequência fluídica do mal que fizemos, não é consequência magnética da dilaceração perispiritual que nós causamos, não. É consequência dos erros físicos que nós cometemos, que naturalmente são cometidos através do perispírito. Mas nesse caso, a questão do merecimento é muito mais tranquila. Então, merecer a cura é fundamental. Que a cura seja melhor para o espírito do que a enfermidade, veja bem, não estou falando melhor para o corpo. É óbvio que a cura é melhor para o corpo do que a doença. E para a nossa vontade também. Para nós é muito melhor estarmos sadios do que estarmos doentes. Mas como a terra é uma escola e como a vida é uma arena onde nós temos que colocar as nossas energias para a construção espiritual, para o desenvolvimento de aptidões, para o desenvolvimento de cultura, para o desenvolvimento dos aspectos morais, da humildade, da paciência, da tolerância com as ideias contrárias, de sermos pacientes quando contrariados, quando desagradados. A Terra, como é o nosso cenário de atuação para desenvolvimento do espírito, a pergunta então não é se a doença é melhor para o corpo, ou se a doença vai nos fazer feliz ou não. A pergunta é, esta doença é melhor para o desenvolvimento do espírito do que a cura dela? Essa é a pergunta. Então, nos casos em que a cura pode se dar sem prejuízo para o desenvolvimento do espírito, ou nos casos onde o espírito merece e causou aquilo por acidente de caráter, e não por causa e efeito de um mal ou de uma lesão que tenha causado a seu semelhante, nessas ocasiões a espiritualidade trabalha sem as amarras do destino que nós escrevemos a cada encarnação e a cada vida. Nestes casos, a cirurgia pode obter-se
nela pode obter-se a cura plena, completa, na primeira cirurgia. Algumas vezes, e nesse ponto é um aconselhamento para todos, não façam somente uma cirurgia espiritual, façam outras. Na medida em que nestas cirurgias, a espiritualidade realize um esforço para que a oração, a convivência no templo, nos melhore e nos faculte, de alguma maneira, nós conseguirmos um estado energético mais compatível com a cura, um estado mais merecedor. Eis que fazemos mais de uma cirurgia espiritual. Conheço muitos casos de pessoas que fizeram uma cirurgia para espiritual, fluídica, para a cura de um mal de coluna. Na primeira não obtiveram, é o caso da minha própria mãe. Na primeira não obteve a cura, na segunda também não, mas na terceira obteve a plena cura, total. Ela não conseguia utilizar uma vassoura, fazer uma limpeza sem ficar imobilizada e deitada sem movimentos. Curou-se na terceira cirurgia. Eis que, sem perceber, o contato com aquele procedimento, o contato com aquela água fluidificada, com aquelas orações, eis que as verdadeiras cirurgias espirituais não são cobradas. Cristo disse: dai de graça o que de graça recebeste. Então, a caridade é um dom facultado a Deus para ser exercido pelos homens e que, portanto, não devem cobrar por isso. Eis que a matriz da cirurgia espiritual vem da espiritualidade, não vem do homem. Então não deve ele cobrar, porque os espíritos também não irão cobrar. Então ele não deve cobrar. O Centro Tupiara, que é referência no bairro Lins, referência no Brasil, digamos, situado no bairro Lins, ele não cobra um absoluto real para as cirurgias espirituais. Ele não insinua doações em nenhum momento do trânsito dentro do templo. Ele não traz placas sugestivas, doações aqui, não faz isso. Ele não constrange o outro a fazer doações. Ele não mostra, olha, esse aqui doou, você também pode. Não faz isso. Ele em momento algum cria qualquer tipo de indução, sutil ou não sutil, para que qualquer pessoa deixe R$1 que seja. O que ele tem é uma livraria espírita em sua sede, em sua base, no térreo, onde os livros são vendidos naturalmente a preços absolutamente normais e acessíveis com qualquer outra livraria espírita digna e não mercenária. Preços muito bons, muito competitivos, cujo valor é revertido para a manutenção da casa espírita. Livros cujo ensinamento é maravilhoso, é absolutamente enriquecedor. É isso que ela faz, que é absolutamente digno, está nos vendendo uma mercadoria útil para nós, para o nosso crescimento, nada mais digno do que ela cobre. Existe luz para ser paga, existe, etc., água para ser paga, tudo mais, e ela utiliza simplesmente desses livros. Naturalmente, uma pessoa que queira fazer uma doação fará, mas ela não será coagida, ela não será induzida, ninguém perguntará se este é o tamanho da sua fé. Ninguém fará palhaçada com esse tipo de coisa, porque aqueles que isto fazem granjeiam dívidas que eu agradeço a Deus de não estar na pele deles, porque muitos anos, muitas décadas de duro sofrimento serão necessários para que eles purguem o interesse e a lesão financeira que imprimiram sobre seus pobres e iludidos semelhantes, que levaram à fé as últimas consequências e foram assim extorquidos. Portanto, sem referir-me a nenhuma religião em especial, refiro-me à conduta, não a pessoas ou religiões em especial. Eis que não estou aqui para criticar ninguém, apenas esclarecer os tópicos que possam ser concernentes à doutrina espírita. Portanto, o merecimento da cura, a possibilidade da cura,
Quando realizamos diversas cirurgias e não obtemos cura em uma, nem na segunda, poderemos obter na terceira, justamente esse procedimento de água fluidificada, de oração, de fazer algo sem interesse, porque ninguém nos cobra pelas cirurgias, muitas vezes o paciente vai ao templo Tupiara, onde é recomendado no folheto levar uma garrafa de vidro transparente de 1 litro, para que possa ser colocada água fluidificada para ser utilizada nas cirurgias. O paciente chega com uma garrafa de 750 mililitros. O dirigente espiritual do centro lhe diz: essa garrafa não é útil, temos essa de 1 litro. E lhe dá, não lhe cobra, preste atenção, não lhe cobra. Lhe dá a garrafa e ele pega a garrafa e se utiliza para água fluidificada. Ele entra lá com o mesmo dinheiro que ele sai, não gasta 1 centavo. Então, esta convivência vai melhorando a sua concepção, vai tornando mais consciente. E isso favorece, com a água fluidificada, a purificação de seu perispírito, até que chega um momento em que a cura pode se dar. O sofrimento, a espera dessa primeira, dessa segunda e dessa terceira cirurgia lhes possibilitam que, afinal, ele atinja a cura. A minha própria mãe, para citar de exemplo, curou-se na terceira cirurgia. Interessante que a lógica espiritual se mostra tão nítida que não nos permite, só porque a pessoa fez uma cirurgia e não se curou, acusá-la de fraudulenta. Existe uma razão espiritual para isso. Quando a pessoa pode curar-se e quando a pessoa tem aquele merecimento e dentro da sua escala evolutiva aquilo se encaixa, na primeira cirurgia a pessoa se cura. O que é interessante é que estas cirurgias, quando é realizado raio-x, ultrassonografia, tomografias computadorizadas, as cicatrizes interiores, internas, são percebidas. O caso da minha mãe, o médico disse: você fez aqui uma cirurgia em tal órgão. Ela havia feito uma cirurgia no útero para retirada de miomas. Os médicos disseram: mas muito bem feita essa cirurgia. Eu vejo aqui pela ultrassonografia que foram suturados todos os pontos. A minha mãe olhou e disse: pois é, foi muito bem feita, mas foi espiritual. Não foi física, ela não foi aberta fisicamente para essa cirurgia. As cicatrizes são detectadas pela medicina, mas a medicina, orgulhosa, permanece de olhos fechados, negando o fenômeno, ou pelo menos afirmando que ela pode ver, interrompendo a sua pesquisa num determinado ponto, onde ela já julga não ter tecnologia para avançar adiante. Mas o Espiritismo exatamente vai aí, nesse raciocínio. Então, aconselhável é que todos nós tenhamos, onde quer que tenhamos problemas no joelho, por exemplo, deslocamento, quedas, todo tipo de problema neurológico, de depressão, todo tipo de problema que se manifesta no perispírito, casos de transtorno bipolar, situações orgânicas de ansiedade, não da personalidade da pessoa, mas que se manifestam organicamente, situações de insônia, onde fisicamente a pessoa, por exemplo, desperta muitas vezes de madrugada para urinar. Situações desse tipo, a cirurgia espiritual, ela é apta para tudo. Atualmente, você chega sem precisar dizer o que você tem. Os espíritos saberão o que você tem e já se encarregarão. No momento da oração, você pode fazer a sua oração. Normalmente é a oração primeira que se faz para o espírito do Dr. Bezerra de Menezes, médico dos pobres. Depois uma oração de sua preferência, um Pai Nosso, uma oração a Jesus Cristo, onde se pede a cura e etc. E depois deitar para que a cirurgia seja feita. Quando se fala em fé, importante para os incrédulos esta dica fundamental. A fé nestas cirurgias não é a autossugestão. A fé nestas cirurgias é um campo vibratório magnético que o paciente cria em torno de si, favorável para a atuação
dos espíritos médicos que vão fazer a cirurgia. Porque quando o espírito não crê, ele cria uma barreira fluídica, ele cria uma parede magnética, ele se fecha energeticamente e dificulta e até impossibilita a ação destes espíritos. Vale lembrar, creio que encontra-se aqui comigo, está aqui. Encontra-se aqui comigo uma passagem tradicional. Vemos, por exemplo, em Marcos capítulo 6, versículo 4. Dizia-lhe Jesus: não há profeta sem honra, a não ser em sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia realizar ali nenhum prodígio, a não ser uns poucos enfermos que curou, impondo-lhes as mãos. E admirava-se por causa da falta de fé deles. E percorria as aldeias ao redor, ensinando. O que prova que Jesus não podia curar neste caso, porque a barreira fluídica que aquelas pessoas criavam com sua descrença, com sua falta de fé, transformava-se numa barreira, num impedimento. E aquele que não crê que pode alguma coisa, ele materializa para si um impedimento. Era preciso, pois, que aquelas pessoas acreditassem para que tornassem-se mais abertas para essa cura. O que prova que Jesus não curou indiscriminadamente a todo ser humano que passava em sua frente. O que nos mostra que existia uma moral por trás deste raciocínio. E agora, com os ensinamentos da doutrina espírita, podemos perceber que nem toda cirurgia fluídica, ou mesmo aquela visível, irá curar. Nem todas. Muitas e muitas e muitas irão. Mas nem todas, porque nem toda pessoa está espiritualmente aberta. Tem pessoas que têm tamanha incredulidade, que transformam-se em barreiras. Outras precisam daquela dor para ainda um ensinamento necessário. Então, essas causas e efeitos se encadeiam de tal maneira que, quando é para a cura se operar, a cura se opera. Não há dúvida quanto a isso. Quando é para a cura aguardar ainda algum tempo, é necessário que a pessoa refaça as cirurgias e verifique em sua fé onde está o erro dela. Porque muitas vezes é a fé que está enganada, é a descrença, a pouca importância que se dá. Há pessoas que fazem cirurgias espirituais que só porque uma pessoa física não tocou nelas, elas acham que é inócuo, elas acham que não tem efeito, que é psicológico, que é autossugestão. Então elas próprias se enganam quanto ao uso da água fluidificada, esquecem a água fluidificada, atrasam no horário das cirurgias que é marcado, porque naquele momento os espíritos estão disponíveis para realizar a cirurgia espiritual. Então essa falta de respeito que às vezes a pessoa tem, essa falta de crença, isso cria uma barreira magnética que dificulta a atuação dos espíritos. É preciso que se tenha em mente que isso não é místico, isso não é fantasioso. Isso é recolhido pela experiência e pelos ensinos que os espíritos nos trazem a respeito de toda essa temática. Portanto, o conselho dado é que todos nós façamos essas cirurgias e que procuremos a cura dos nossos males, para que desta forma possamos ter uma vida mais aberta e útil para grandes obras, para estudar mais, para aprender mais, para desenvolver os dons do caráter, da moral, a paciência, a paz de espírito, semear a paz, auxiliar o próximo de todas as formas que estejam a nosso alcance. Tudo isso de bom que podemos realizar, que a doença às vezes nos impede, porque ficamos numa cama ou ficamos entrevados ou em outra situação, que nós desejamos a cura para poder atuar neste planeta que Deus criou e nos colocou nele para atuação no bem, para o burilamento, para a limpeza, a depuração do nosso espírito. Isso é importante. Não desejar a cura para pecar mais,
Não desejar a cura para exorbitar nos prazeres, exagerar nos enganos, lesar a quem quer que seja, mas desejar a cura para algo de útil. Temos que pensar o quanto podemos ser úteis para o nosso aprimoramento, para o aprimoramento das pessoas que estão à nossa volta. Isso é importante. Desejar a cura com um fim nobre e não desejar a cura para poder exorbitar mais no sexo, para poder desvairar-se mais nos vícios. Não, desejar a cura para poder dar ao sexo a feição nobre que ele possui, eis que provém da divindade. O prazer provém da divindade, o sexo provém da divindade, para serem utilizados para o bem e não para o mal. Da mesma forma, os vícios, desejar a cura para não cometer mais vícios, vícios deletérios que prejudicam o espírito, mas para enobrecer-se numa conduta digna, numa conduta boa, principalmente numa conduta ética. Aqueles que não creem no espírito, aqueles que acham tudo uma falácia, respeitemo-los. Eles são respeitáveis. Eu lhes pergunto uma coisa: estão comprometidos com uma conduta ética perante o seu semelhante, perante a vida, perante a natureza, perante o mundo que está ao seu redor? Sim, ótimo! O espiritismo não quer espíritas, quer pessoas éticas, pessoas boas, pessoas que procurem perdoar, porque o mal por mal e o mal por mal gera um mal, e se isso for levado às últimas consequências, não temos mais humanidade. Então a consequência do mal, se for o mal, chega um ponto em que não há mais vida. Chega um ponto em que todos morrem, porque o mal vai se multiplicando. Portanto, aquele que é comprometido com a ética já está fazendo muita coisa, muita coisa. Melhor um ético que não crê em nada, uma pessoa comprometida com o bem, que não crê em nada, de que outro que se diz cristão e que, no entanto, desaprendeu tudo. Sua conduta desmente o que professa. Seu egoísmo exagerado, sua vaidade desmedida, seu orgulho incomensurável, sua postura de dar o mínimo possível e recolher o máximo possível, sua postura de ódio contido contra semelhantes que lhe fizeram mal, todas essas posturas anticristãs, este que se diz cristão não é cristão. Cristão não é somente o que diz o Cristo, o nome do Cristo, mas aquele que procura imprimir na sua conduta real aquilo que o Cristo dizia como conduta e não como hipocrisia. Então, para finalizar, façamos nós cirurgias espirituais, busquemos a cura, busquemos merecer a cura, procuremos orar para nos fortalecermos moralmente, para ter uma vida mais digna, para ter uma vida mais ética, uma vida mais justa e mais harmoniosa com o nosso semelhante. E assim criaremos um campo fluídico, benéfico, e a cura poderá se efetuar em nós. Principalmente isto. E busquemos a cura espiritual, busquemos as cirurgias espirituais. É fundamental que isto se dissemine, que as pessoas conheçam que isto existe e que a espiritualidade quer nos auxiliar ao crescimento espiritual e ao desenvolvimento, a cura conjugada a estes fatores. Que guardemos isso dentro de nós. Isso é o que eu desejo para todos. Que fiquem na paz de Jesus Cristo, em nome de Deus. Paz a todos. Um forte abraço.